Olá, meu nome é Luiz Ricardo e eu vou falar o que é pipeline. A pipeline é um conjunto de instruções que busca alcançar um objetivo. E esse objetivo não pode ser alcançado sem essas instruções da forma mais rápida possível. Porque o computador, se não tivesse pipeline, ele vai gastar recursos à toa. Ele não vai saber para onde direcionar seus recursos. Dá um exemplo assim. Um lava rápido. Lava rápido, ele lava um carro como? Ele passa o sabão, passa a esponja, ele enxágua e seca. Se não souber direcionar isso, vai ser feito um carro de cada vez. Mas temos múltiplos carros no Lava Jato. Então, assim que terminar de passar o sabão em um e começar a passar a esponja, já vamos poder passar o sabão em outro carro. E assim, nós temos mais número de carros limpos no menor tempo possível. E assim, nós temos uma ordem para isso acontecer dentro do computador. Primeiro, a gente tem a busca. A busca é o quê? A busca, ela busca o pedido para o computador. Aqui é a decodificação, o entendimento desse pedido. Aí vem a execução, que executa todos os cálculos que são necessários para alcançar esse objetivo. Aí temos a escrita. Que a escrita, o que ele faz? Ele registra na memória o que foi feito. E o registro, que parece, mas não é a parte onde ele registra a execução do programa. Dentro de um sistema de pipelines, de um processador, ocorrem alguns conflitos chamados hazards. E os hazards, eles são basicamente conflitos que acontecem quando uma instrução não consegue ser executada corretamente, fazendo com que se impeça a execução da próxima instrução. E ela não seja executada corretamente no ciclo de clock, no clock seguinte, fazendo que seja impedida a execução direta e eficiente. Aí dividido em três: estrutural, dados e controle. O hazard estrutural, ele é um hazard que acontece quando duas instruções utilizam o mesmo recurso de hardware, fazendo que haja um conflito e dessa forma não seja executado corretamente a combinação dessas instruções. O hazard de dados, ele acontece quando uma instrução depende do resultado de outra para que aconteça. Então, ela vai gerando um conflito, que é isso aí. E tem o hazard de controle também, que acontece em instruções de desvio, com laços de repetições e comandos condicionais. E aí, nesse caso, o processador ele vai precisar do resultado de uma condicional para que possa ser executado a próxima instrução. Bom, dito tudo isso, utilizado algumas técnicas para poder evitar os hazards, A primeira delas é o stall, que é basicamente o processador ele dá uma pausa temporária na execução das instruções, evitando os hazards. Tem também o forwarding, que ele encaminha os dados diretamente entre estágios do pipeline, ou seja, ele vai retirar ali na memória temporária entre os registradores das etapas para poder executar corretamente. E o branch prediction, que ele prevê o caminho que o programa vai seguir, permitindo a execução especulativa de instruções. É isso. Ganho de desempenho. O principal objeto do pipeline de instrução é aumentar o desempenho do processador por meio do paralelismo em nível de instrução. A fórmula geral para calcular o tempo total de execução em um pipeline é dada por T igual a K mais, abre parênteses, M menos 1, fecha parênteses, vezes T, onde T é igual ao tempo de execução, K é igual ao número de estágios do pipeline, M é igual ao número de instruções, T é igual à duração do ciclo de relógio. Quando a quantidade de instruções, M, é maior do que o número de estágios, K, o tempo para preenchimento inicial torna-se desprezível, permitindo aproximar o desempenho para. Exemplo prático. Considere a execução de um programa com 1 milhão de instruções, M igual a 1 milhão. Sem pipeline, onde o tempo médio ponderado para completar cada instruções é cerca de 6,5 ns. Com pipeline de 5 estágios é igual a 2 ms, igual a aproximadamente 2 ms. Note que o pipeline normaliza o tempo de execução de uma instrução individual de ponta a ponta em 10 ns, 5 estágios vezes 2 ns, o que é maior que os 6,5 ns originais. Portanto, o uso do pipeline permitiu que o processador executasse o programa aproximadamente 3,25 vezes mais rápido em relação à arquitetura sem o pipeline. A memória cache é uma memória extremamente rápida que funciona entre o processador e a memória RAM. Ela serve para armazenar dados e instruções de forma temporária, que são utilizados frequentemente.
ela é dividida de três formas, a L1, L2 e L3. A velocidade da L1 é a maior, porém o armazenamento dela é menor. Já a L2, a velocidade dela não é a menor nem a maior, está mais longe do núcleo, a L1 é que está mais perto, porém o armazenamento dela é maior que a L1. Já a L3 é a mais lenta de todas, porém também é a que tem mais armazenamento de todas. A localidade de referência é um dos princípios mais importantes da computação porque ela foi criada para resolver um problema que surgiu junto com a evolução tecnológica, quando a velocidade de acesso à memória principal superou a velocidade que a memória RAM conseguia aguentar. E isso gerou tempos de espera, onde a memória RAM tinha que aguardar para poder conseguir executar uma ação. Para diminuir esse problema, a localidade de referência, por meio da localidade temporal e espacial, escolhe quais dados vão ser priorizados naquele momento. A localidade temporal afirma que dados acessados recentemente têm grandes chances de serem acessados de novo, priorizando esses dados que são repetitivos, como loops, ou dados que são executados em um curto período de tempo, e deixa eles mais próximos da memória principal, para que eles tenham um acesso mais rápido. Já a localidade espacial foca na organização física dos dados, observando quais dados estão mais próximos da memória. Isso ocorre porque o código costuma ser armazenado de forma sequencial, ou seja, quando o endereço de código já é solicitado, é provável que ele solicite todo o restante do código. Por isso, o sistema ele transfere blocos inteiros de código para antecipar a solicitação dos dados daquele endereço que já foi solicitado antes. Agora eu vou falar sobre os algoritmos de substituição da memória cache. A memória cache é uma memória muito rápida utilizada pelo processador para armazenar temporariamente os dados mais acessados pelo computador. O objetivo dela é aumentar o desempenho do sistema, reduzindo o tempo necessário para acessar informações importantes. Porém, como o espaço da cache é limitado, em alguns momentos é preciso substituir blocos antigos por novos dados vindos da memória principal. Para isso, existem os algoritmos de substituição. No mapeamento direto, cada bloco da memória principal possui apenas uma posição possível. No mapeamento direto, cada bloco da memória principal possui apenas uma posição possível na cache. Então, quando acontece uma falha de cache, o bloco antigo daquela posição é substituído automaticamente, sem necessidade de escolha. Já nas caches associativas, um bloco pode ocupar diferentes posições. Nesse caso, o sistema precisa decidir qual bloco será removido. Um dos métodos é o algoritmo aleatório, que escolhe qualquer bloco para substituição. Ele é rápido, mas pode apresentar menor desempenho. Outro método é o FIFO, que significa First In, First Out. Ele remove o bloco mais antigo da cache. Apesar de simples, ele pode acabar retirando dados que ainda estão sendo utilizados. Por fim, existe o algoritmo LRU, ou Last Recent Used, considerado o mais eficiente. Ele remove o bloco menos utilizado recentemente, mantendo na cache os dados mais acessados. Porém, sua implementação é mais complexa. Assim, os algoritmos de substituição são fundamentais para melhorar o desempenho da memória cache e tornar o processamento do computador mais rápido e eficiente. Eu vou falar aqui um pouco sobre os impactos de desempenho relacionados à memória cache. Aqui temos dois exemplos, o cache miss e o cache hit, mas antes disso eu vou falar um pouco sobre a importância. A importância da memória cache é pois ela permite o computador acessar as informações bem mais rápido. No cache miss, o computador ele não acha as informações solicitadas na memória cache, então ele busca na RAM. Aqui no cache hit, ele consegue achar essas informações solicitadas na memória cache, ou seja, pulando a parte da RAM e sendo quase instantâneo a resposta. Aí ele reduz o tempo de espera e aumenta muito o desempenho na realização de tarefas e na busca de dados. Quanto melhor e mais organizada foi a memória cache, mais rápido o sistema pode responder. Isso impacta diretamente no desempenho de multitarefas, realização de atividades e até mesmo jogos. Por isso a memória cache é um dos fatores contribuintes para o desempenho do computador.